Há momentos em que o chão parece sumir sob os pés, e tudo o que antes era claro se torna névoa. É como se a vida apagasse o mapa e dissesse em silêncio: agora é com você. Nesse instante, nasce o vazio, não como ausência, mas como chamado, um convite para descobrir a força que não depende de garantias. No começo vem o medo. Ele fala alto, se disfarça de prudência e tenta te convencer a parar. Diz que é perigoso mudar, que é melhor esperar, mas no fundo, você sente: algo está nascendo por dentro, algo que não se encaixa mais no antigo. E o medo, por maior que pareça, nunca foi maior que o impulso da alma que desperta. Quando o caminho perde sentido, é porque o seu coração já está vibrando em outra frequência. A vida não te confunde, ela te realinha. E o desconforto é apenas o sinal de que o novo quer espaço. Por isso dói, porque crescer é sempre um tipo de desapego. Mas há um instante em que tudo muda, um ponto de virada, quando você para de lutar contra o incerto e começa a se mover com ele. É ali que o medo começa a recuar. A coragem não entra gritando, ela entra suave, como um fogo que se acende no escuro e aos poucos ilumina tudo ao redor. O vazio, então, deixa de ser ameaça, passa a ser território sagrado. É no silêncio que você ouve o que antes ignorava. É na pausa que a alma respira, e é na ausência de certezas que nasce a verdadeira fé, aquela que não precisa ver para continuar. Já sentiu isso? Um instante em que o cansaço se transforma em clareza e a dúvida vira direção? Como se o universo dissesse: agora é a sua vez. É nesse ponto que o destino começa a cooperar, porque a coragem cria movimento, e o movimento cria sentido. Tudo o que te parecia travado começa a responder. As portas não se abrem por acaso. Elas respondem à energia que você emite quando escolhe seguir, mesmo sem saber o final da estrada. O que antes era espera vira impulso. O que era medo vira combustível. E o que era silêncio vira guia. A mente busca lógica, mas a alma quer coerência. E coerência não é entender tudo. É sentir que está no caminho certo, mesmo quando ainda não há provas. É essa vibração que muda a direção do vento, que transforma o caos em início. A vida não te testa, ela te prepara. Há uma força invisível que move tudo quando você decide confiar. Não uma confiança cega, mas consciente, aquela que nasce da entrega ativa. Porque confiar não é cruzar os braços, é manter o coração aberto enquanto os pés continuam andando. É agir com fé, mesmo sem mapa. E quando você escolhe isso, algo desperta. A energia muda, as pessoas certas aparecem, as coincidências viram sinais, a estrada parece cooperar. É o universo respondendo à sua decisão interna de não desistir. A coragem é o código que reorganiza o destino. Percebe como isso muda tudo? O que antes parecia fim, agora soa como um começo disfarçado. A confusão vira um redirecionamento, e o vazio, aquele mesmo que parecia castigo, revela sua função mais alta: ser o espaço onde o novo pode nascer livre. Há quem passe a vida inteira evitando o vazio, mas quem o encara descobre que ele é o berço da criação. Tudo o que é grande nasce do nada. Uma ideia, um amor, um propósito. O nada é a semente. O medo é o solo que testa. A coragem é o sol que faz florescer. Agora pensa comigo. E se você parasse de procurar o sentido e começasse a criá-lo? O que aconteceria se, em vez de esperar clareza, você decidisse ser a clareza em movimento? A vida responde à vibração, não à hesitação. E o primeiro passo é sempre o mais poderoso, mesmo que seja pequeno. Talvez hoje você não veja o destino, mas pode sentir o impulso. E o impulso é o primeiro sinal de alinhamento. O medo fala em voz alta, mas a coragem sussurra, e o segredo está em aprender a escutá-la. Porque quando você segue esse sussurro, o mundo se reconfigura ao seu redor. É nesse ponto que o impossível começa a se tornar natural. Você percebe que as circunstâncias não mudaram, você mudou dentro delas. A força que estava adormecida desperta, e o que antes parecia caos se revela como construção. A vida não estava contra você, estava te empurrando para o novo. A virada começa quando você entende que não precisa de respostas para continuar, só de presença, porque o propósito não se encontra, se sente. E esse sentir é o que guia, sustenta e cria sentido no meio da incerteza. Quando o caminho não faz sentido, talvez seja porque você está prestes a sair da rota do conhecido.
O sentido antigo já não cabe no novo horizonte, e isso é sinal de crescimento. O medo tenta te prender, mas a alma pede expansão, e a expansão sempre vence, cedo ou tarde. Já reparou como a vida insiste? Ela repete o desconforto até que a gente entenda o recado. Não é punição, é persistência amorosa. A vida só quer te ver inteiro. E quando você se entrega ao fluxo, o que parecia queda se revela como impulso para voar. O vazio é a virada. É o espaço entre o que foi e o que será. É ali que o novo respira antes de nascer. E é por isso que ele assusta, porque ele traz silêncio, e o silêncio obriga a ouvir a si mesmo. Mas quem escuta o próprio coração descobre a rota exata. A coragem começa no instante em que você diz: eu sigo, mesmo sem saber o fim. É nesse sim silencioso que o universo se reorganiza. Porque a vida não apoia quem duvida, apoia quem decide. E cada decisão corajosa é um decreto energético de renascimento. Tudo muda quando você para de fugir da incerteza e a transforma em aliada. A dúvida te ensina a confiar. A perda te ensina a desapegar. E o medo te ensina a reconhecer o poder que você já tinha, mas esquecia de usar. Percebe como a virada acontece dentro? O mundo é apenas reflexo do estado interior. Quando você se alinha por dentro, o fora se reorganiza. E o que parecia impossível se torna natural, porque você parou de lutar com o fluxo e começou a dançar com ele. Agora, olha de novo para o vazio. Ele não é inimigo, é portal, é a pausa que antecede o novo ciclo, é o respiro do universo antes da próxima criação. E cada vez que você o atravessa com coragem, uma parte mais autêntica de você desperta. O que parecia o fim se revela como recomeço. O que parecia silêncio se transforma em mensagem. E o que parecia perda se mostra como libertação. A vida não te quebrou, te abriu. Para o novo, para o maior, para o verdadeiro. E quando você entende isso, tudo dentro se acende. A esperança volta, mas não como espera, como presença. O propósito volta, mas não como busca, como direção viva. E a coragem, essa chama silenciosa, volta a iluminar o que o medo havia apagado. O vazio deixa de ser pausa e se torna pulso. A alma respira mais fundo. E você percebe que o caminho nunca deixou de existir. Só esperava que você voltasse a acreditar. Porque o destino se escreve no instante em que o medo se curva à decisão. E é aqui que tudo muda. Quando você percebe que a vida não quer te provar nada. Ela só quer te ver inteiro, presente, desperto. Porque o sentido não se encontra lá fora. Ele floresce no instante em que você diz sim para o agora. Se hoje o caminho parece não fazer sentido, lembra, o vazio é só o intervalo onde o novo começa. E quando a coragem desperta, o impossível cede. O futuro se reconfigura e a vida volta a fluir. Não como antes, mas como sempre deveria ter sido. Se essa mensagem te tocou, se inscreve no Expande Mundos e continua o movimento de despertar. Porque o mundo muda quando a gente escolhe viver com coragem.